Olá, caros amigos que acompanham o nosso canal Autor da Própria Saúde. Sou eu, Daniel Forjaz, aqui para falar com vocês mais uma vez sobre plantas medicinais. Estou aqui no meu último dia de férias no campo para gravar mais um vídeo para vocês. Mas antes de falar sobre plantas medicinais, quero dar uma dica bem legal. Se inscreve na nossa newsletter. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Clica lá e cadastra seu e-mail para receber a newsletter. Muitas pessoas estavam reclamando que não estavam recebendo a newsletter. Eu me cadastrei e não recebi. A gente realmente estava com problema no servidor de e-mail, mas agora já está resolvido e você vai começar a receber de novo as nossas newsletters com todas as novidades do canal, todos os links dos vídeos da semana e mais um monte de informação. E uma coisa bem legal que eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês. Dentro de alguns dias eu vou estar lançando o meu primeiro livro, que é um livro sobre plantas medicinais. Uma grande oportunidade para você que quer aprender muito mais sobre plantas medicinais, quer identificar plantas, aprender a fazer produtos com plantas medicinais. Essa é vai ser uma grande oportunidade e em alguns dias vou trazer isso para vocês também. Essas informações vão todas via e-mail para vocês, então se você não quer ficar fora dessa, se você quer ter contato com essa novidade, quer conhecer essa minha proposta, se inscreve na newsletter aqui para que você receba também, junto com a newsletter via e-mail, o lançamento desse livro, desse e-book. É um livro eletrônico que você vai poder usar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, em qualquer lugar, com total facilidade e mobilidade. Você vai poder usar esse livro em qualquer lugar. Se você quer estar junto comigo nessa proposta, se inscreve na newsletter, você vai receber todas as novidades, vai receber a novidade sobre esse incrível lançamento que eu estou trazendo para vocês. A planta de hoje é uma planta muito conhecida no Brasil, ela não só no Brasil, mas ela também é usada na medicina indiana, também é utilizada na África, é utilizada em toda a América Latina, tem uma história de uso muito grande essa planta, e é uma planta muito bonita, eu gosto muito dela, acho bem interessante, mas é uma planta considerada planta daninha, principalmente em plantações, em campos, pastagens. Ela nasce espontaneamente e, apesar de ser uma planta muito interessante, é considerada planta daninha. E com vocês, o cordão de frade, também chamado de cordão de São Francisco, também chamado de cauda de leão, de rubim de bola, porque ele também é da família do rubim, que a gente tem um vídeo também sobre o rubim. Se você quiser conhecer o rubim, clica lá no vídeo do rubim também. Mas é uma planta irmã do rubim, mas com propriedades bem diferentes do rubim, a gente vai falar sobre elas agora. Popularmente, essa planta é muito utilizada na medicina tradicional. Tem uma história de uso imensa dessa planta para vários problemas de saúde. Eu conheci essa planta na minha infância como uma planta peitoral, para asma, bronquite, tosse, gripe, para todos esses problemas. Ela é muito utilizada no Brasil para todos esses problemas em muitas regiões. Ela é utilizada dessa forma, principalmente no Nordeste. É muito utilizada. Mas ela também trata outros problemas, como por exemplo gota, reumatismo gotoso, problema de ácido úrico. Ela é muito utilizada porque é uma planta depurativa e ela tem a capacidade de limpar o sangue também, de retirar do sangue esses cristais que vão se acumulando nas articulações e geram o problema da gota, do reumatismo gotoso e tudo mais. E muito utilizado para dores reumáticas. Muitas pessoas colocam no álcool essa planta, ou fazem compressas, ou fazem cataplasmas com ela, para passar nas pernas, passar nos joelhos, nos pés, por conta de reumatismo. E a história de uso dela contra reumatismo também é muito grande, aliviando as dores reumáticas. E é considerada uma planta muito eficiente contra infecções urinárias e problemas uterinos. Então, hemorragias uterinas, inflamações do útero, é muito utilizada essa planta. E para problemas urinários, como eu falei, até mesmo para pedra nos rins, em alguns lugares é utilizado o cordão de frade, mas principalmente para infecções urinárias, né, cistite, problemas da bexiga, ele é bastante utilizado também. E é um estimulante da vesícula e combate diarreias. Isso popularmente, esse é o conhecimento popular dela. Então muita gente para vesícula preguiçosa, pedra na vesícula, usa muito o cordão de frade. E para combater diarreias, principalmente diarreias em criança, é muito utilizado também o cordão de frade. No uso do cordão de frade é preciso alguns cuidados, né? Então, por exemplo, mulheres gestantes não devem fazer o uso do cordão de frade porque ele tem alguma capacidade abortiva, né? Então ele impede a fixação do embrião na parede do útero. Então é preciso tomar cuidado com o cordão de frade na época da gestação. Não é que realmente vai causar o aborto, mas há uma possibilidade, a gente quer evitar todas essas possibilidades. Além disso, o uso exagerado do cordão de frade, ou seja, doses muito altas da planta, as pessoas às vezes exageram no uso das plantas, né? Nessas doses elevadas podem causar alguma toxicidade para o fígado, mas é uma toxicidade que passa, ela inflama o fígado um pouco, mas ela passa assim que você termina ou para com o uso da planta.
essa inflamação também passa, ela cessa. Então não tem problema utilizar. Se você sentir se você tem uma fragilidade do fígado e sentir que pesou no fígado o uso do cordão de Frade, é só suspender o uso, os sintomas passam na hora também, tá? Então não tem problema nenhum. E é uma planta, de modo geral, é uma planta que não apresenta alta toxicidade. O uso normal dela, né? A gente sempre fala, vai fazer o chá, 1 colher de folhas picadas para cada xícara de água. Toma 2 ou 3 vezes ao dia. Se você usar essa dose, não tem problema nenhum. Não causa toxicidade para o rim, para o fígado, para o pâncreas, para o baço, para o intestino, para o sangue, para o cérebro. Em lugar nenhum se encontrou toxicidade dessa planta, então não é uma planta perigosa para ser usada. Mas resguardada, até demais, até água faz mal. Então a gente precisa tomar cuidado no uso excessivo dessa planta. As pesquisas demonstram com o cordão de Frade uma capacidade relaxante da musculatura lisa. A musculatura lisa é aquela musculatura que envolve os nossos órgãos, por exemplo, em volta do intestino, para que o intestino funcione, né, o peristaltismo, que é um movimento que conduz as fezes por dentro do tubo do intestino, é feito pela musculatura lisa. No caso das mulheres, quando vão menstruar, é a musculatura lisa que se contrai para a expulsão do endométrio. E isso gera as cólicas. No caso das diarreias, por exemplo, as cólicas abdominais, as cólicas intestinais, estão diretamente ligadas com a contração da musculatura lisa. E no caso das cólicas menstruais, a contração dos músculos em volta do útero que causam as cólicas. Então, nesses dois casos, o cordão de Frade tem uma ação excelente aliviando os sintomas das cólicas. Outra atividade muscular muito importante do cordão de Frade é a fortalecedora do coração. Ele aumenta a força de contração do coração. Pessoas que estão com fraqueza cardíaca, né, estão fazendo tratamentos médicos que deprimem o sistema cardiovascular, o cordão de Frade, tomado logicamente como um tratamento, ele vai fortalecendo o músculo cardíaco e a pressão de contração do músculo fica mais intensa, sem aumentar a pressão arterial. Isso que é interessante, você não vai ficar hipertenso porque está tomando o cordão de Frade, mas o seu coração vai ficar mais forte. Outra coisa muito legal sobre o cordão de Frade é que ele tem uma excelente ação anti-inflamatória. Toda a parte aérea dele, né? Então as flores, o talo, as folhas, toda essa parte tem uma ação anti-inflamatória muito interessante contra vários tipos de inflamação. Então pode ser utilizado, o pessoal usa muito para reumatismo, para aliviar as dores do reumatismo. Sim, funciona, pode utilizar o cordão de Frade. E outras inflamações que você tenha na boca, na garganta, intestino, estômago, pode usar o cordão de Frade, que tem uma ótima ação anti-inflamatória. E ele ainda tem uma ação antioxidante muito interessante, ele combate os radicais livres. Os radicais livres estão diretamente ligados também com os processos inflamatórios, com processos de cicatrização, dificultando processos de cicatrização. Então ele combate os radicais livres e isso facilita que o nosso próprio corpo, em caso de infecções, de inflamações, de vários problemas de saúde, até mesmo do câncer, se regenere com muito mais facilidade. Um estudo foi feito utilizando o cordão de Frade com cobaias em laboratório para analisar a capacidade dele de controlar a pressão arterial. E foi excelente. No prazo de poucas horas, o uso do cordão de Frade normalizou a pressão arterial das cobaias. Então, se você está tendo um pico de pressão agora, um chá de cordão de Frade pode ser excelente para normalizar a sua pressão arterial. E se você sofre de hipertensão comum, tomar o chá do cordão de Frade 2 vezes ao dia, como a gente indicou na quantidade adequada, você vai controlar a sua pressão arterial com muita facilidade. Como antibiótico também, o cordão de Frade teve uma ação excelente, ele combateu vários tipos de fungos, vários tipos de bactérias, e isso é bem interessante para combater infecções, se está com a garganta infeccionada, o ouvido infeccionado, uma ferida infeccionada, não importa, se está com uma infecção intestinal, ou mesmo micose de pele, né, por conta de fungos e tudo mais, cândida, né, candidíase. Então, em todos esses casos, o cordão de Frade é muito eficiente combatendo esses micro-organismos. Também estudos que foram feitos com o cordão de Frade em laboratório demonstraram que ele tem uma ação fantástica em controlar a glicemia. Então, as cobaias eram levadas a um estado de diabetes, então elas eram conduzidas a diabetes, e depois era aplicado o cordão de Frade. Ele conseguia regularizar a glicemia dessas cobaias. Isso é muito interessante e expressa o poder que ele tem de fazer isso com o nosso organismo também. Então, se você sofre de hiperglicemia ou se você sofre de diabetes tipo 2, o chá de cordão de Frade pode ser um parceiro seu no tratamento desse problema.
Contra o câncer, o cordão de Frade também foi testado em laboratório, então pegaram-se células de vários tipos de câncer humano, como por exemplo câncer da próstata, câncer de mama, câncer do intestino, do fígado, leucemia e vários outros tipos de câncer. São várias pesquisas, cada pesquisa trabalha um tipo de câncer e coisa e tal, faz os testes dela. Mas eu li várias pesquisas e dentro dessas pesquisas, em todas elas, o cordão de Frade teve uma ação fantástica em inibir o desenvolvimento dessas células tumorais, essas células cancerígenas. Isso é fantástico, demonstra a capacidade dele em atuar sobre o nosso organismo. Claro que para considerar ele um medicamento contra o câncer ainda requer muita pesquisa, mas como todas as outras plantas que hoje se usam contra o câncer, o que a gente tem são indícios de que elas realmente têm uma ação fantástica, né? Elas já demonstraram essa ação delas contra as células tumorais. E o cordão de Frade é mais uma dessas, que pode ser usado para complementar um tratamento contra o câncer. Então, se você faz quimioterapia, radioterapia, o uso do cordão de Frade pode ser um auxiliar muito interessante, assim como a graviola, assim como o camapu, assim como unha de gato, assim como um monte de outras plantas medicinais que têm uma ação fantástica contra o câncer. O cordão de Frade é mais uma opção. Contra a epilepsia, o cordão de Frade teve uma ação anticonvulsiva, ou seja, ele inibia os ataques epiléticos. Então as convulsões eram inibidas através do uso do cordão de Frade. Isso é muito legal, porque pessoas que sofrem de epilepsia normalmente tomam remédios muito fortes. E se você está tomando, por exemplo, um anticonvulsivo natural, como o cordão de Frade, existem outras plantas nesse sentido também, o que é o interessante? Você não... Talvez a carga de medicamentos que você tenha que tomar seja reduzida, ou você espace mais essa medicação, porque a chance de você ter um ataque epilético é muito menor. Lógico que você precisa do acompanhamento médico para fazer um tratamento desse. Epilepsia é uma doença séria e complicada e requer acompanhamento. Mas o cordão de Frade ele tem uma ação sobre o sistema nervoso central muito evidente, e ele causa relaxamento muscular e até mesmo prolonga o sono. Então, se você está num estado de estresse, por exemplo, tem dificuldade para dormir, tem bruxismo, o cordão de Frade ele causa relaxamento e causa prolongamento do sono. E, como está atuando sobre o sistema nervoso central como um tranquilizante, como um calmante, ele também tem a ação de evitar as convulsões. Por fim, como cicatrizante, o cordão de Frade teve uma ação cicatrizante fantástica, foi testado em queimaduras, o extrato dele foi testado em queimaduras. Ele tem a capacidade tanto de acelerar o processo de cicatrização, como de melhorar a qualidade dos tecidos que se formam. Então, se você observar alguém que está somente esperando que cicatrize naturalmente uma queimadura, e alguém que usou o extrato de cordão de Frade, a qualidade da cicatrização é muito melhor e mais rápido naquele que usou o cordão de Frade. Esse foi o cordão de Frade, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você curtiu, dá um like pra gente saber que o vídeo chegou até você, que foi importante essa informação. Se você conhece alguém que poderia se beneficiar do uso do cordão de Frade, indica esse vídeo para essa pessoa, manda para ela o link para que ela possa também ter esse conhecimento, possa também cuidar da sua própria saúde utilizando plantas medicinais. Isso é fantástico, é para isso que esse projeto existe, para incentivar o uso de plantas medicinais pelas pessoas. Se você ficou com alguma dúvida, tem uma sugestão ou crítica, deixa aqui embaixo nos comentários, deixa lá o seu contato, porque a gente quer conversar também com vocês. Deixa lá o seu comentário para que eu possa responder. Respondo todo mundo, quero responder você também. E fique atento no seu e-mail, porque dentro de alguns dias você vai receber o meu convite para conhecer o lançamento do meu livro sobre plantas medicinais. Esse é o canal Autor da Própria Saúde.